It's a joy to me to share from the Word of God. Para mim é uma alegria partilhar da palavra de Deus. I serve as a pastor in Jerusalem already 17 years. Eu já atuo como pastor em Jerusalém há 17 anos. I'm married, I have 4 kids, Sou casado, tenho 4 filhos, 22, 20, 16 and 14. 22, 20, 16 e 14 anos. My wife and I are happy to serve the Lord. I'm not saying it's easy, but it's the joyful thing. Minha esposa e eu temos alegria em servir ao Senhor, não que seja fácil, mas nós estamos felizes por servir ao Senhor. There are not many churches in Israel. In No. all Israel, about 140 churches, Em todo Israel há cerca de 140 igrejas apenas. about 14 to 15,000 believers, 14 a 15 mil crentes no Senhor Jesus. and there is a big joy for every new soul that comes to the Lord. Então há uma alegria muito grande em cada nova alma que se converte ao Senhor. So please open your Bibles in the book of John, chapter 2, verse 13. Então abram por favor suas Bíblias em João, capítulo 2, versículo 30. Listen, we are going to fly over the verses, we are going to dig by one, and we are going to understand the context. Nós vamos voar sobre os versículos, nós vamos mergulhar na palavra, ver o contexto, entender do que a Bíblia está falando. Another thing is going to happen. E uma outra coisa vai acontecer. Everyone knows the story about Jesus and Nicodemus. Todos conhecem a história de Jesus e Nicodemos. It's the most famous story in Sunday school. É a história mais famosa na escola dominical. And I feel that it's one of the most stories that were distorted. Distorted. E é uma das histórias mais distorcidas, por sinal. We are going to go word by word and see what really happened there. Nós vamos, palavra por palavra, tentando entender bem o que aconteceu ali. We are going to stay until tomorrow and see what happens. Nós vamos ficar aqui até amanhã, até a gente entender tudo. Okay, chapter 2, verse 13. Capítulo 2, versículo 13. Passover is coming near. You know, it's one of the holidays in the Bible. A Páscoa é um dos feriados da Bíblia, ela estava se aproximando. It is one of the 3 ascending holidays that every man must come to Jerusalem to see the face of the Lord. É um dos 3 feriados ascendentes, de forma que o homem chegue a Jerusalém para ver a face do Senhor. Deuteronomy chapter 16. Deuteronômio 16. The 3 holidays are Passover, Feast of Weeks and Tabernacle. As 3 festas são Páscoa, Festa das Semanas e dos Tabernáculos. So, like a Jew under the law need to observe everything, Jesus is also coming to Jerusalem in Passover. Então, como judeu, tendo que observar toda a lei, Jesus também está vindo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Now, see what happens in the temple. Agora vejam o que acontece no templo. Now, when we are talking about Jerusalem in this holiday, the city was full, packed. It was hard to move one next to another. All the people come and it was jammed. Quando nós falamos de um feriado como a Páscoa, todos vinham para Jerusalém, a cidade ficava abarrotada, era difícil até de se locomover dentro da cidade. And when you go to the temple, people are bringing the sacrifices. It looks like a huge zoo. Quando você chega ao templo, as pessoas estão trazendo os seus sacrifícios, parece um zoológico gigante. Some of you have seen a butchered lamb or a butchered ox, but imagine hundreds and thousands of them in one day. Vocês talvez já tenham visto um cordeiro partido, um gado partido, mas imagine isso multiplicado por centenas de vezes. It was something to see in life. Era algo para se ver e nunca mais se esquecer. And every father will tell his son, you see, God preferred to take this lamb rather than to take your life. Então cada pai diria para o seu filho, tá vendo? Deus prefere receber esse cordeiro em sacrifício do que ter que tirar a sua vida. Anyway, Jesus is coming to the temple and he sees these business people around the temple. Então Jesus se aproxima do templo e ele vê esse pessoal fazendo negócios ali no templo. People are selling oxes,
sheep, pigeons, money changers are sitting there. Então eles estavam vendendo bois, ovelhas, pombas, os cambistas estavam ali ao redor. So Jesus take a rope and cuts them all out of the place. Então Jesus pega um chicote e expulsa todo mundo de lá. He goes to the table, flip it up, and all the coins are going everywhere. It looks like a big mess. Então Jesus começa a derrubar as mesas, aquele dinheiro se esparrama, a coisa vira uma verdadeira bagunça. Just a minute. Hey, Jesus is God. Peraí, Jesus é Deus. God, how do you behave? Deus, é assim que alguém se comporta? Did you lose control? O senhor perdeu o controle? We know that Jesus is God, we know He's holy. He didn't lose any control. Nós sabemos que Jesus é Deus e Ele é santo, mas Ele não perdeu o controle. Everything Jesus did was holy, pure, righteous, truth, and correct. Let's study why. Tudo que Jesus fez foi correto, foi verdadeiro, foi santo, e vamos estudar por que foi assim. Now, let's ask a question. Façamos uma pergunta. Is there anything wrong in selling sheep, oxes, money changing next to the temple? Yes or not? Será que existe algo de errado de se vender bois, ovelhas, pombas, fazer câmbio ao redor do templo? Sim ou não? Who thinks that it is forbidden to do such thing next to the temple? Please lift up your hand. Quem acha que era proibido fazer isso ao redor do templo, levante a sua mão, por favor. Who think that it is correct to do? Please come and do business next to the temple. Please lift up your hand. Quem acha que era correto fazer negócio ao redor do templo, levante a sua mão, por favor. Who doesn't think? E os outros, o que é que pensam? Come on. Vamos lá, gente. Be more relaxed. Feel at home. Fiquem mais relaxados, sintam-se em casa, por favor. Now, listen very carefully. There was nothing wrong. There is nothing wrong in selling the sheep, the ox, money changing next to the temple. Nothing is wrong with it. Não há nada de errado com o vender bois, ovelhas, pombas, o fazer o câmbio ali ao redor do templo. I'll give you an example. Eu vou dar um exemplo. I am a rich person who come from Turkey. Eu sou uma pessoa rica que veio da Turquia. I want to worship the Lord and I want to sacrifice 10 bulls. Eu vim rico como eu sou, eu trouxe 10 bois e eu quero sacrificar ao Senhor. Do you see me carry 10 bulls from Turkey? Agora, imagine eu trazer 10 bois da Turquia. What do you think I am? O que você diria que eu sou? So I come to Jerusalem. No, I cannot. Maybe one bull. Quem sabe um boi eu conseguiria carregar, não mais do que um. So I come to Jerusalem with a good credit card, with a good money. Então eu chego a Jerusalém com cartão de crédito em vigor. And next to the temple, I buy 10 bulls, which the priests already checked them and verified, which they are good for sacrifice. Então eu compro 10 bois que os sacerdotes já verificaram que são bons para o sacrifício, para que eles sejam sacrificados. Imagine I come from Bethlehem, not far away from Jerusalem. I take my sheep and on the way to Jerusalem, oops, the sheep broke the leg. Can I sacrifice it? Imagine se eu estou indo de Belém, que é bem mais perto, para Jerusalém, e estou carregando um cordeiro, uma ovelha, e no caminho essa ovelha quebra a perna. Ela seria digna para o sacrifício? Thank God that I can purchase next to the temple a good sacrifice and see the face of the Lord when my hands are not empty. Então, graças a Deus que eu posso chegar ao templo e comprar um animal próprio para o sacrifício, sem ter que chegar lá de mãos abanando, de forma que eu possa estar diante do Senhor limpo. I need to pay the tax, half a shekel, but the coin must be without an image of a face. Eu tenho que pagar o imposto, que é meio shekel, então, só que a moeda ela não pode ter uma esfinge de alguém, de um governante. I come from Syria, I come from who knows where, from Egypt. I don't have these coins there. Thank God that I can use the money changer to exchange and to bring to the temple the right coins. Então eu venho do Egito, eu venho da Síria, eu venho de não sei mais aonde, eu não tenho a moeda certa para fazer essa oferta, então que bom que há cambistas ali que possam trocar essa moeda para mim. So where is the problem? Então onde é que reside o problema? You know, people are people. Gente é gente em qualquer lugar. And money can change the heart even of priests. E o dinheiro muda o coração até dos sacerdotes.
Jesus was not against the fact that people can purchase and exchange. He was against the fact that money was the target. Jesus não era contra o fato de ser feito ali aquele câmbio, a compra dos animais. Jesus estava contra o dinheiro ser o objetivo final. Let me share with you a little bit of history. Deixa eu partilhar com vocês um pouquinho de história. The high priest in that time was not the purest person on earth. O sumo sacerdote naquela época não era a pessoa mais pura da face da terra. His children, his sons, were collecting the commission from the business people in the temple area. Os seus filhos estavam coletando propina, comissão dos cambistas, dos vendedores ali ao redor do templo. You want a good place to sell an ox? Você quer um bom lugar para vender um boi? Let me visit your pocket. Deixa eu visitar o seu bolso, aí eu te dou esse lugar. So, the result was that when people came to the temple to see the face of the Lord, to be focused with the Lord, first of all they need to meet this guy who entered into their pockets and emptied it. Então, se a pessoa quisesse chegar ao templo para ver a face do Senhor, estar diante do Senhor, primeiro ela tinha que passar por essa pessoa que o seu ato era esvaziar os seus bolsos. Some of the priests, not all, some of them were corrupt. Alguns dos sacerdotes, nem todos, mas alguns eram corruptos. You bring your bull, you bring your sheep, and the priest, which you cannot argue with him, will tell you, I'm sorry, the sheep or the bull is unkosher. It's not fit. Então você estaria trazendo o seu boi, a sua ovelha, a sua pomba, e aí o sacerdote olharia para aquele sacrifício e diria, sinto muito, ele não é um sacrifício apto para ser feito, o animal não está bom. You cannot argue with him. Você não poderia argumentar com ele, ele era o sacerdote. Now you have to sell your sheep or your bull for kebab, for meat, and you need to buy a new sacrifice. E aí você teria que vender o seu boi, a sua ovelha, para ser carne vendida no mercado e comprar um outro sacrifício. Some of the priests will take your unfit bull and sell it to someone else as kosher sacrifice. Alguns daqueles sacerdotes corruptos pegariam o seu boi, que ele tinha dito que não era apto, e venderiam para um outro como fosse apto para sacrifício. Against this, Jesus was fighting. Era contra isso que Jesus estava lutando. Not against helping people to make it easier for them to serve the Lord. Não o contra ajudar as pessoas, o facilitar para as pessoas o servir o Senhor. So when Jesus cast all the people out from verse 18, we see that the heads of the Jews, that means the people who relate to the high priest, Pharisees, scribes, Sadducees, they came and asked him, okay, what do you tell us by doing so? Quando então Jesus fez aquele ato de expulsar todos daí, os principais dos judeus, aqueles ligados ao sumo sacerdote, chegaram para ele e disseram, qual é a sua? Por que está fazendo isso? What Jesus did was an act of suicide, just to let you know. Para que vocês saibam que o que Jesus fez era um ato de suicídio. Are you trying to destroy the high priest or the high priest's way of doing things? Do you know that you better go to Alaska? Don't stay here, you are a dead meat. Você se esqueceu que você, ao fazer o que está fazendo, você afrontou ao sacerdócio, e quem faz isso aqui está com os dias contados, é melhor você sair daqui para o fim do mundo. So Jesus told them, they told him, what kind of a sign you show us by doing that? Esses homens disseram para Jesus, que tipo de sinal você nos faz para justificar o que está fazendo? He tells them, destroy this temple and I will build it in 3 days. Ele diz, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. What is the meaning of this verse? Qual é o significado deste versículo? The temple was the heart of the Jewish nation. O templo era o coração, era o cerne da nação judaica. All the Jewish identity is in the temple. Toda a identidade do judeu residia no templo. You take the temple out, you take all the religiosity. Tirasse o templo da vida do judeu, você tirava a religiosidade da vida deles. It's like open heart surgery, replacing the heart. I'll take one heart and put one in. Era a mesma coisa que uma cirurgia
de coração, tirar um coração e colocar outro. I can take this heart and in 3 days I'll give you a new one. That's what he means by putting himself as the new heart. Quando Jesus se coloca como novo coração, o que ele estava dizendo de fato naquela hora era: eu consigo tirar esse coração e em 3 dias eu dou um novo coração para você. And their answer showed their spiritual blindness. E a resposta deles mostrou como eles eram cegos espiritualmente. 46 years we built this temple and you want to tell us you are going to make it in 3 days? Nós levamos 46 anos edificando esse santuário e tu queres dizer que em 3 dias o rei edificarás? But he spoke about his body. Mas ele estava falando do seu corpo. We know that he resurrected after 3 days. Nós sabemos que ele ressuscitou depois de 3 dias. And these people remember these words before his crucifixion. E essas pessoas lembraram das palavras de Jesus antes da crucificação dele. And after the crucifixion. E depois da crucificação de Jesus. So, when he did what he did in Jerusalem, many people believed in his name. Então, quando ele fez o que fez em Jerusalém, muitos creram no seu nome. Because his name means salvation. Porque o nome dele significa salvação. Yeshua, that's his name. Yeshua, o nome dele, Jesus. Yeshua, it's salvation. Yeshua é salvação. When you call him, basically you call salvation. Quando você o chama por esse nome, você está invocando salvação. Now, what Jesus did in the temple was the dream of many righteous and pious Jewish people. O que Jesus fez no templo era o que sonhavam muitos judeus piedosos, reverentes diante do Senhor. How many children here dream to be Superman? Quantas crianças aqui no nosso meio, por exemplo, sonham em ser super-homem? And I can continue, but imagine you see someone who have done that. This is your dream, and this person did it. Então suponhamos que de repente essas crianças vissem alguém que virou esse super-homem. Elas iriam se apaixonar por ele. Foi o que aconteceu ali. That was Nicodemus. That is Nicodemus. Quem viu isso e gostou foi Nicodemos. Now we start chapter 3. Until now it was introduction. Até aqui foi a introdução. Agora nós estamos prontos para falar de Nicodemos. One of the Pharisees from the leader of the Jews was Nicodemus. Nicodemus was his name. Nicodemos era um dos principais dos judeus. You know, the leadership of the Jews in that time was called Sanhedrin. A liderança dos judeus naquela época se chamava de Sinédrio. 70 elders, wise people that every religious concept, idea, question, answer goes through them, like a supreme religious court. Todas as perguntas, todas as dúvidas religiosas que alguém tivesse, levava esses 70 anciãos que respondiam a essas pessoas como se fossem a corte suprema dos judeus. And don't forget, we are in Passover. E não se esqueçam, nós estamos na Páscoa. Every house, every place is clean from anything which is leaven. E nós não podemos nos esquecer que por causa de ser Páscoa, todas as casas, todos os ambientes estão absolutamente limpos para que não haja nada levedado. And the best of the Jews come to speak with Jesus. E o melhor dos judeus vem falar com Jesus. He came to Jesus at night. Ele vem a Jesus à noite. Why at night? Por que à noite? Well, be very smart and be very logical and down to earth, practical. Sendo muito prático, muito pé no chão. Jesus now is wanted, dead or alive, you know. He ruined the high priest business. Jesus está sendo querido, o pescoço dele exigido, porque ele acabou de arruinar com os negócios do templo. If Nicodemus go to Jesus in public, he becomes an enemy of the big man. Se Nicodemos vai visitar Jesus durante o dia em público, ele se torna inimigo do maioral dos sacerdotes. Another thing, every rabbi in that caliber will always have a bus of students behind him.
How do you get rid of them? Wait for the night, they go to sleep. E todo rabino, todo rabi, naquela época, que fosse de qualidade, como era o caso de Nicodemos, teria um séquito de seguidores. Então, como se livrar deles, desses discípulos? À noite ficava mais fácil. Now, see the discussion which is between Nicodemus and Jesus. Agora, repare na discussão, no papo entre Jesus e Nicodemos. Rabbi, it's a Jewish Bible teacher. O Rabi quer dizer professor de Bíblia judeu. Like, for example, pastor. Por exemplo, pastor é um outro termo semelhante. Rabbi, we know that you came from God to be a teacher. Nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Now, who is the we that Nicodemus is talking about? Sabemos, esse plural tem a ver com quem? His colleagues, other members of the Sanhedrin. He will never say that about his disciples. No way. Os outros colegas dele de Sinédrio, a quem ele está se referindo, ele não se referiria aos seus discípulos dessa forma. Not all of them. Nem todos eles. A few. Alguns That have seen what Jesus did. Que haviam visto o que Jesus havia feito. And said, wow, in order to do that, God must be with him. E disseram, puxa, para ele fazer isso, Deus tem que estar com ele. Because they already know that Jesus have done some unique supernatural things. Porque eles já sabiam que Jesus já havia feito alguns feitos singulares, algumas coisas miraculosas. No one can see the signs. They knew it's a sign. It's something to teach about something greater. Eles sabiam, ele disse assim, porque ninguém pode fazer esses sinais, e ao usar a palavra sinais, ele está falando de que Jesus está mencionando algo maior do que os sinais, com os sinais que ele faz. Jesus, in another words, like a slang, what you do, it's our dream to do. Em outras palavras, falando assim mais na gíria, Jesus, aquilo que tu fazes é aquilo que a gente sonha em fazer. When I came today to the temple, all the way to the temple, I thought that I'm entering, take out all these ugly business people, one time to cry for the Lord, to make it clean. And then I walked up and realized, it's me, Nicodemus, I'm not going to do that. And you have done what I just dream about. Então, Jesus, veja bem, eu estava a caminho do templo hoje, e eu estava sonhando aqui. Eu tenho que acabar com essa bagunça, com esse comércio, com essa sujeira, essa corrupção. E aí eu acordo e digo, mas eu sou só Nicodemos, isso não vai nunca acontecer. E aí, de repente, o Senhor vem e faz. So God must be with you. Deus tem que estar com o Senhor. You see, there is still no question. Ainda não existe uma pergunta a essa altura. And in verse 3, Jesus answered. E no versículo 3, Jesus já responde. Nicodemus came with a statement. Nicodemos fez uma afirmação. Jesus came with an answer. Mas Jesus veio com uma resposta. Please help me. What was the question? Por favor, ajudem-me. Qual seria a pergunta dele? In my Bible, it doesn't exist. Will you help me? Na minha Bíblia, essa pergunta não existe. Então, por favor, me ajudem. Now let's see what you studied in your Sunday school in the last 50 years. Então agora eu quero ver o que vocês estudaram na escola dominical nos últimos 50 anos. There is no question written, but there is a question in the head and in the air. What is the question? Não existe uma pergunta no texto, mas existe uma pergunta na mente de Nicodemos, uma pergunta que paira no ar. Qual é essa pergunta? I will tell you the answer and then we'll try to build up the question. Eu vou contar a resposta para vocês e nós vamos tentar entender qual é a pergunta. Many of you know how to sing it. Vocês sabem cantá-la. I can sing it also in Hebrew. Eu também sei cantá-la em hebraico. Amen, amen, ani omer lecha. Amen, amen, ani omer lecha. Im lo yivaled adam milemala, milemala. Im lo yivaled adam מלמעלה לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. Now say it in Portuguese. Read verse 4 in Portuguese. Versículo 4 em português sintetiza. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? That was verse 4. Verse 3. I'm sorry. I'm sorry. Verse 3. Desculpem, é versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Okay. Verse 3 again, because the first time it came above your head. Now I want it to come into the ears. Verse 3 again. Nós vamos ler de novo, porque a primeira vez que o versículo 3 foi lido, ele simplesmente passou por cima da sua cabeça. Agora eu quero que ele entre nos seus ouvidos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. This is the answer. Essa é a resposta. What is the question? Qual And é? don't play with me like before. Only 2 people are answering, all the rest are sitting. E agora eu quero a resposta, mas por favor não brinquem comigo como foi da outra pergunta que eu fiz. 2 ou 3 levantam a mão e os outros ficam com a mãozinha abaixada. Okay, what was the question? Qual era a pergunta? What will I do to inherit eternal life? What do I do in order to inherit eternal life? It's a wonderful, wishful thinking for every one of us, but I want to be very accurate. That's not exactly what Nicodemus come to ask. É uma boa pergunta e ela se encaixaria bem aqui, mas eu não acho que é exatamente o que Nicodemos veio perguntar. I will explain why. Eu vou explicar por quê. Nicodemus, as a rabbi, Ele é um rabino. does not come to ask, how do I enter to heaven? Heaven was made for Jews. We born up with a ticket to heaven. Porque ele, sendo judeu, cresceu para ir para o céu como que com um bilhete comprado já. Ele não faria esse tipo de pergunta. As we do the commandments, we receive a better place in heaven. You Gentiles need to work hard. Então, à medida que a gente vai crescendo e fazendo, cumprindo os mandamentos, a gente vai entrando melhor e mais fácil no céu. É só trabalhar um pouquinho mais duro. This is the rabbinical Jewish theology. Essa é a teologia rabínica. In John chapter 8, Jesus is arguing with the Pharisees and the other people. What do they tell him? We are the sons of Abraham. We know. And you know Jesus' answer. Vocês sabem que lá em João 8, Jesus discute com os fariseus, porque os fariseus estão dizendo para Jesus: nós somos os filhos de Abraão, nós somos os herdeiros. E vocês sabem que Jesus responde: Don't take it personally, or maybe yes, take it personally. That was not the question. não tome isso pessoalmente, embora seja pessoal de certa forma, essa não era a pergunta. It was not even in Nicodemus' dream to ask this specific question. Não estaria nem no sonho de Nicodemos fazer essa pergunta. What did he come to ask? O que ele veio perguntar? Listen very carefully, please. Ouçam atentamente, por favor. They see Jesus doing something they wish to do. Eles veem Jesus fazendo alguma coisa que eles gostariam de fazer. He does not believe that Jesus is God. This is not the issue. He didn't come to speak with God. He came to speak with a good Jewish man. Ele não crê que Jesus é Deus. Ele veio simplesmente falar com um bom judeu. But this nice Jewish man is doing things that are obvious God is with him. Mas esse judeu, ele está fazendo coisas que demonstram inequivocamente que Deus está com ele. And how do you get this extra power? Então, como é que você obtém esse poder extra? By observing the law better, in a way that Nicodemus and his friend didn't figure out, and most likely Jesus found the secret. E era como se Nicodemos estivesse dizendo: eu tenho que guardar a lei melhor como ele já guarda para ter esse poder que eu ainda não descobri. Eu tenho que descobrir esse segredo dele. So he know how to do better good deeds than they. And they come to ask him, what have you done that God gave you something like this? What are we missing? What can you tell us to share with us that if we will do that, we will also have this mountain of power to do the same? O que você pode dizer para nós, afinal de contas? Porque, veja bem, para fazer essas coisas que você faz, você tem que ter uma intimidade com Ele que a gente não tem. O que você está fazendo melhor do que nós estamos fazendo para ter esse músculo desse tamanho, esse poder todo que nós não temos? If you will open John 6:28, you will see the rabbinical mindset. John 6,
28. Se você abrir em João 6:28, você vai entender a cosmovisão What should we dos do fariseus. in order to walk the mighty things of God? Que faremos para realizar as obras de Deus? In other words, now you see why Jesus answered as he answered. Em outras palavras, agora você entende porque Jesus respondeu como ele respondeu. Nicodemus come to ask, what can I do for God? How can I do things with my own power? Therefore Jesus answered what he answered. Por isso Jesus respondeu o que ele respondeu, porque Nicodemos estava chegando lá para Jesus com efeito para dizer: o que eu posso na minha própria força fazer melhor para ter essa moral com Deus e fazer o que você faz? That is why Jesus answered, if a man will not be born from above, in other words, if God will not give it to you, you can do nothing. É por isso que Jesus responde que se o homem não nascer de novo, e essa expressão pode ser nascer de cima, ou seja, se Deus não der para você esse nascimento, você não consegue. You look at me and you see powers of the world to come. Você olha para mim e você vê poder do mundo vindouro presente. Do you want to do it too? Yes! Você quer fazer também? É claro que eu quero fazer. God need to give it to you. Deus tem que dar para você. You can be Schwarzenegger and you will not have it. You can? You can be like Schwarzenegger. Ok, você And you pode will not have ser it. um Schwarzenegger, mas você não vai conseguir fazer. Or it is from the Lord, or you have nada. Ou é do Senhor ou você não tem nada. This is the issue. Essa é a questão. It's not that you need to go to the muscle room and do more. Não é que você tem que ir lá para maquinário de exercício físico e fazer mais peso, levantamento de peso. Now we go to Nicodemus' answer. Did he understand or not? Agora nós temos que olhar para Nicodemos pela resposta que ele deu e dizer: será que ele entendeu ou não? I will read it in Hebrew, and by the way of my expression you will understand how Nicodemus spoke. Eu vou ler isso em hebraico, e só pela expressão que eu vou colocar na coisa vocês vão entender o que Nicodemos quis dizer. And please, don't laugh at Nicodemus. Por favor, não se riam de Nicodemos. What Nicodemus forgot, you still don't know. O que Nicodemos se esqueceu, você ainda não sabe. Okay? Ok? Nicodemus asked, Nicodemos pergunta: how can a man be born while he is old? Can he go again to his mother's womb? como é que um homem pode nascer de novo sendo velho? Ele pode voltar para o ventre materno? Nicodemus is speaking in sarcasm. Nicodemos está usando de sarcasmo aqui. What do you expect? 60-year-old person come, Mommy, I'm coming again. Is this what you think he's going to do? Um homem de 60 anos, coloque-se no lugar dele, ele dizendo: mamãe, eis-me aqui de novo, vamos começar tudo como foi antes. Give him a little bit of credit, this much. Dê um pouquinho de crédito para ele, um pouquinho que seja. In other words, he says, I did not understand. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus: não entendi nada. That's all. That's all he's saying. É tudo que ele está dizendo. But since you speak with someone who thinks that he is part of the Olympus, you touch his ego. Mas já que você está falando com alguém que parece que faz parte do Olimpo, você acabou de ferir o seu ego. And there is a lot of ego in this area. E há muito ego nessa área. Sometimes always there is ego. Existe sempre o ego. So Jesus answered, Então Jesus responde: Amen, amen, I tell you, if a man will not be born from the water and the Spirit, he will not be able to enter to the kingdom of God. em verdade te digo, versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pay attention until verse 14, I think. Jesus is talking to Nicodemus above his head all the time. Percebam que se vocês lerem até o versículo 14, Jesus está falando para Nicodemos acima da capacidade mental dele, acima da cabeça dele, ele não está entendendo nada. Remember how Nicodemus came to him. We know. Lembre-se como Nicodemos chegou a ele: nós sabemos. Later on you'll see Jesus answer. We know. Mais tarde você vê Jesus respondendo: nós sabemos. And the we of Jesus is God the Father and God the Holy Spirit, is not some bodies from the temple. E o nós de Jesus é Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, não são colegas do templo.
So Jesus is showing him, you come to see a man eye to eye in your level? Jesus está dizendo para ele, você vem a mim como se eu fosse um homem, um igual ao seu, olho no olho. With all respect, I created you. Com todo respeito, Nicodemos, eu te criei. Let's go. Vamos em frente. What does that mean from the water and the spirit? O que quer dizer nascer da água e do Espírito? The idea with water is in the Jewish realm was always baptism of repentance. Na mentalidade judaica, a água sempre simboliza o batismo de arrependimento. Remember when John the Baptist was there? They checked the heart and immediately do the most Jewish thing, not the most Christian thing, the most Jewish thing. Go to the water and make a public explanation or a statement. I check my heart. Look at me. I'm ready to see the Lord or whatever it is. Então, quando era feita a pregação ali nos dias de João Batista, o que acontecia? Quando a pessoa se arrependia dos seus pecados, ela era batizada. Esse batismo não era nada de cristão, era totalmente judaico. Porque quando um judeu se arrependia, ele mostrava através do batismo que ele estava arrependido e ele estava agora reto diante de Deus pelo que Deus havia feito nele. When John the Baptist cried, the kingdom has come, who came to him? Quando João Batista clamou, o reino dos céus está próximo, quem veio a ele? Jewish people, not Gentiles. Judeus, não gentios. And they went to the water, they did the natural thing which they understand from the law. E quando eles desceram as águas, eles fizeram aquilo que era natural, porque eles entendiam que isso vinha da lei. Also according to the law, the woman, when she finished her period, also go to the water as if doing an act of baptism. A mulher também, quando terminava o seu período, ela ia para a água como se fosse o próprio batismo, e ela se purificava na água. It's a regular issue of life. Era uma questão simples, normal de vida. And with the Spirit, Jesus said. Mas Jesus acrescentou da água e do Espírito. Because everyone can go to the water and have a good shower, but not everyone comes out clean by the Spirit. Porque todo mundo pode ir lá para a água, tomar um banho e sair fisicamente limpo, mas nem todo mundo sai de lá com o Espírito. Did you check your heart? Checou seu coração? Did you repent? Se arrependeu de Do fato? you understand it's God's gift, not by your own power? Entende que é dom de Deus, não é pelo seu poder? You are going to see the kingdom of God. Então você vai conhecer, vai ver o reino de Deus. You see, usually, like everywhere in the Bible, the most simple and practical answer is the right one. É como todas as demais respostas na Bíblia. A resposta mais simples, mais prática é a resposta correta. And in verse 6 to 8, Jesus gives Nicodemus an idea what happens to a man who has not the Spirit of God. E dos versículos 6 a 8, Jesus dá a Nicodemos uma ideia do homem que não tem o Espírito de Deus. In another way, verses 6 to 8 is taking Nicodemus and put him in an X-ray machine. Nicodemus, that's how you look like. Ele está fazendo Nicodemos passar pelo raio-x nos versículos 6 a 8, dizendo: Nicodemos, você é assim. The one who is born from the flesh is flesh. The one who is born from the Spirit is spirit. Don't be surprised that I tell you that you need to be born from above. The Spirit blows wherever it wants, and you can hear its voice, but you cannot know from where it comes and where it goes. That's what happened to everyone who is born from the Spirit. And by the way, it's not a unique English version, it's my Hebrew one. I simply translate into English. So it's Hebrew which I translate, so don't look what kind of version I'm using. Por favor, não olhem para que versão eu estou usando, porque eu estou lendo direto do hebraico aqui. É o que está escrito na minha Bíblia em hebraico. Diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. In other words, Nicodemus, you as a non-believer can see God in front of you, doing mighty things, but without the software of the Spirit, without the change of the Spirit, you do not understand the purpose and the idea of what you see. Nicodemos, você pode ver Deus agindo diante dos seus olhos, fazendo as maravilhas que você vê, mas sem o toque suave do Espírito de Deus na sua vida, você é incapaz de entender por que Deus está fazendo o que Ele está fazendo. It is one of the saddest
verses in the Bible. É um dos versículos mais tristes da Bíblia. That's how unbelievers, unsaved people look like. Essa é a aparência que tem os não salvos, os incrédulos. They're absolutely alive. Eles estão vivos, por assim dizer. They see the trees are moving. They know there is wind. Eles veem as árvores se movendo, eles sabem que existe vento. They see what we are doing and they know that we are making a mess. But they don't know the purpose. They have no part in it. They have seen hands of God everywhere, but don't know who it belongs to. So sad. É tão triste ver que eles nos veem fazendo coisas, eles admiram essas coisas, eles às vezes até têm uma certa pergunta ou uma certa distância de Deus, se retraem contra Deus, mas eles não entendem absolutamente nada. Então é uma coisa tão triste. Unless God gives you His glasses. A menos que Deus lhe dê os seus óculos. Wow. Opa! Nothing. I can't believe. Nada. God, why didn't you give it to me long time ago? Uau, que beleza, agora eu enxergo. Deus, por que o Senhor não me deu isso há muito tempo atrás? What a change to see reality with God's glasses. Que diferença ver a realidade com os óculos de By the Deus. power of the Spirit. Pelo poder do Espírito. Then you really see the reality. Aí você vê a realidade de fato. Remember Elisha, when his helper came outside and said, wow, the Syrian army is there, and he was so much afraid. And Elisha said, God, please open his eyes. And he saw all the armies of the Lord. Você se lembra quando Eliseu está diante daquele exército e o seu ajudante chega para ele e diz assim: o que nós vamos fazer? Olha esse exército. E aí ele pega e ora e diz assim: Senhor, abre os olhos dele. E Deus abre e ele vê os exércitos do Senhor. Now I'm asking you, what was the reality? Qual era a realidade? The Syrian army outside or the Syrian army and the armies of the Lord? What was the real reality? Qual era a realidade? O exército assírio lá do lado de fora pronto a atacá-los, ou o exército assírio e os exércitos do Senhor junto? I'll tell you, if you don't have the Spirit, you see the Syrian army, you wet your pants and you run. Se você não tem os óculos de Deus, você vê o exército assírio, você molha as suas calças e você sai correndo. But if you see the real reality, you tell them, you are so funny. Mas se você vê a realidade de fato, você vê aquele exército todo e você se ri dele e você acha engraçado isso. You see, conclusion is different in 100%. A conclusão vai ser 100% diferente dependendo de que lado você está. The 12 spies returned back from the promised land. Os 12 espias voltando da terra prometida. 10 said no way, 2 said yes way. 10 disseram de jeito nenhum, 2 disseram de todo jeito. With the Spirit, without the Spirit. Com o Espírito, sem o Espírito. Go back to Egypt or go to the promised land. Volte para o Egito ou vá para a terra prometida. Do you understand? Entendem? Where do you want to stand? Aonde você quer estar? Total blind or someone who sees? Totalmente cego ou você quer ser alguém que enxerga? Don't try to do it by your own power. Repent before the Lord, humble yourself and beg for His salvation. Não tente fazer no seu próprio poder. Humildemente implore ao Senhor por salvação da sua alma. None of you here, none of you Nenhum de vocês aqui presente know the law better than Nicodemus. conhecem o Senhor melhor do que Nicodemos. And he was a total zero before the Lord. And he was a total- Zero. E ele era um zero à esquerda diante do Senhor. And do you think you have a better chance being a Gentile who doesn't know the law? Você acha que você tem uma chance maior sendo gentil e não conhece o Senhor? If God humbled him to the floor, Se do you Deus, think you have somewhere else to go? se Deus teve que humilhar Nicodemos até o pó, você acha que Deus vai ter que fazer algo diferente com você? He is a good example of how we should behave and learn. Ele é um bom exemplo de como nós deveríamos nos comportar e aprender desse Verse comportamento. 9. Versículo 9. Nicodemus answered and said, how these things can happen? What do you mean? What's going on? Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Nicodemos estava dizendo: mas espera aí, eu não entendi, como é que isso funciona? And Jesus answered and see the
beautiful truth of what Jesus said. E Jesus responde, veja a maravilha da verdade que Jesus coloca aqui para nós. And the idea is that you may have the word of God, but if you try to understand it without the Spirit of God, it doesn't help. E a ideia aqui é, você pode até ter a palavra de Deus, mas se você tentar entendê-la sem o Espírito de Deus, não faz nenhuma diferença. Listen to the verse. Ouça o versículo. Verse 10. Versículo 10. You are a teacher in Israel, Tu and és, you do not know that? tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? I tell you the bare necessities of the conclusion of the law, and you tell me, what are you talking about? Eu falo da conclusão de tudo que a lei diz para você, você é mestre e você me pergunta do que é que você está falando? And don't forget that a few seconds ago I spoke about the flesh and the spirit. The flesh and the spirit. Não se esqueça que alguns segundos atrás eu falei de carne e espírito. Carne e espírito. Where do you find these two words in the law? Onde é que você encontra esses dois mundos presentes? In Numbers 11, the book of Numbers, chapter 11, verses 16 to 17, and chapter 11, I'm going to summarize it. Eu vou resumir, Números 11. What is there? O que se encontra nesse capítulo? Moses cannot really judge all the people and be busy with every small thing. Moisés não pode julgar todo o povo e estar ocupado com cada detalhezinho. Moses, take 70 God-fearers, mighty men, and they will help you. Moisés, pegue homens, 70 deles tementes a Deus, eles vão te ajudar a julgar. So they chose 70 mighty men, heroes, God-fearers. Então eles escolheram homens poderosos, 70 deles, que temiam ao Senhor. Did they immediately start to help Moses? Eles começaram a ajudar Moisés imediatamente? No. Não. Only after the spirit that was on Moses came also upon them. Apenas quando o espírito que estava sobre Moisés repousou sobre eles. You see, the change was that if they have also my presence which is on you come upon them, then their work is worthy for me, because God will never establish anything upon our human power. Então Moisés raciocinando, se eles puderem ter o poder que repousa sobre mim vindo do Senhor, então eles vão me ser úteis, porque Deus jamais se repousa sobre o poder humano para realizar as obras dele. These 70 men were the foundation of the Jewish Sanhedrin, that you Nicodemus, the continuation of them. Nicodemos, aqueles 70 lá de Números, foram o início do sinédrio judaico, do qual você faz parte hoje. Every year you read the law and teach it. Every year you read the law and teach it. Todo ano vocês leem a lei e a ensinam aos outros. Did you never ask yourself, I want the spirit that was on Moses too? Você nunca fez aquela pergunta ou aquele pedido, eu também quero o espírito que repousou sobre Moisés? Do you think that you are better than those mighty 70 God-fearers? Você acha que você é melhor do que aqueles 70 valentes, aqueles 70 homens tementes a Deus? If God didn't use them until He gave them the Spirit, what chance you have? Se Deus não usou aqueles homens até dar-lhes o Espírito Santo, por que você acha que Ele vai usar você? You are a teacher in Israel and you don't know that? Você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Now see Jesus' answer. Agora veja a resposta de Verse Jesus. Versículo 11. Amen, amen, I tell you, Em ver- what we know, we speak. And what we have seen, we testify. And our testimony you do not receive. Em verdade te digo que o que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Nós. Contudo, não aceitais o nosso Here, testemunho. God comes down to earth, personally tells you the truth, and you do not understand. Meaning, you have no spirit in you. Deus vem à terra, se faz homem, conversa com você, conta tudo para você e você não entende nada. Sabe o que é isso? Você não tem o Espírito de Deus. I give you all the truth. I've been there. Eu te dou toda a verdade. Olha, eu já estive lá. No one will tell you better truth than what I tell you,
and you do not accept. Not you and not the you that you are coming with, your friends. Eu conto para você tudo como é de fato, como Deus, e você e nem os seus amigos aceitam. I tell you simple things and you do not understand. Eu conto coisas simples para você e você não entende. What are you going to do when I describe things in heaven, verse 12? O que você vai fazer quando eu começar a descrever as coisas celestiais, versículo 12? And then Jesus gave him the clue that's supposed to break Nicodemus' brain. Aí Jesus dá a dica para ele que deveria rachar o cérebro de Nicodemos ao meio. No one came up to heaven unless the one who came down from heaven, Son of Man. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. For many of you, when I say Son of Man, it's Son of Man. Para muitos de vocês, quando eu uso a expressão Filho do Homem, é simplesmente o Filho do Homem. Not to Nicodemus. Mas não para Nicodemos. The only place in the Old Testament, because don't forget there were no New Testament then in the shops. Não se esqueçam que não havia Novo Testamento naquela altura. The only Son of Man he has in mind is Daniel chapter 7 verses 13 and 14. O único Filho do Homem que Nicodemos pode ter em mente está lá em Daniel 7, 13 e 14. There this Son of Man receive all the authority in the world. Naquele texto, o Filho do Homem recebe toda a autoridade do mundo. Another place in the Bible where the word Son of God is mentioned, when it says going up to heaven and coming down, it's in Proverbs 30 verses 1 to 4. Em Provérbios 30, 1 a 4 é outro texto que fala do Filho do Homem subindo e descendo. Hold tight the chairs. We are going to see what happened in Proverbs 30, 1 to 4. Segurem-se firme aí nos seus lugares. Nós vamos ver o que aconteceu lá em Provérbios 30, 1 a 4. Agur ben Yake is answering two young smart guys. Agur ben Yahé está respondendo a dois que se acham o máximo, digamos assim. They tell him, "What are you, old man? What did you accomplish in your life? You don't look that smart." O que são vocês, ô velhinhos? Vocês não parecem ter feito muita coisa na vida. Vocês não parecem tão inteligentes assim. Okay, I know I may look like stupid, I may look like someone who doesn't worth a second look, but let me ask you some things about holiness. Tudo bem, eu talvez tenha uma aparência aqui que não impressione muito a você que é mais jovem, mas eu vou fazer umas perguntas para você sobre santidade. Please read chapter 1 to 4. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, não tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Okay, who came up to heaven and came down? It's a rhetorical question. You don't need more than 2 IQs to answer. Quem subiu e quem desceu? Quem subiu ao céu e desceu? É uma pergunta retórica. Você não precisa de um QI de mais do que 2 para entender isso aqui. God is the answer. A resposta é Deus. Who collected all the tornadoes, the hurricanes, everything, and hold them like this, and none of it comes out? Quem coletou todos os furacões, todos os tornados e os segurou na sua mão e nenhum deles escapa? Who took all the oceans, the rain, the rivers, everything, and hold them and put them into the pocket and there is no leaking? Quem pegou toda a chuva, todos os oceanos, todos os rios e enfia no bolso e não vaza nada do seu bolso? Who established the earth and put all the planets exactly where they are and they do not clash? Quem estabeleceu a Terra, quem fundou a Terra e colocou todos os planetas nos seus lugares e órbitas de forma que eles não se choquem um com o outro? Who did so? Quem fez isso? God, of course, it's so simple. É tão simples, é claro que só pode ser Deus. And what's his son's name? E qual é o nome do filho dele?
What? O quê? What did you say? O que é que você disse? I know his name. What are you talking about the son's name? Mas o que você quer dizer com o nome do filho dele? ETL and Ukal, these two smart guys. You thought that I'm stupid? Here is the news. Queridos, vocês achavam que eu era bronco? Eu vou dar notícia para vocês agora. We are studying from the book of wisdom, Nós estamos estudando do livro da sabedoria, chapter 30. capítulo 30. If you don't know what's the name of the son, go back to chapter 1 and pray for better wisdom. Se você ainda não sabe o nome do filho, volte para o capítulo 1 e peça sabedoria para entender o que você And this leu. time, don't try to do it with your muscles. Beg for God's grace and spirit. Por favor, não tente fazer isso com seus músculos. Implore pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus para entender. So I go back to John 3, verse 14, and I'm going to finish soon. Eu volto para João 3,14 e eu estou prestes a terminar. And the Jewish time, it's like the Brazilian time. O tempo para os judeus é como para o brasileiro. So, and then in verse 14, Jesus says, as Moses lifted up the snake in the desert, that's how the Son of Man need to be lifted up. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. You remember when Moses put the snake on the pillar? Remember that in the Vocês Old se lembram Testament? daquela passagem no Antigo Testamento onde Moisés erigiu aquela serpente? Numbers 21, verse 4 to 9. Números 21, versículos 4 a 9. Everyone was bitten by the snake. Todo mundo mordido por cobras. You try to heal yourself, you are dead. Se você tentasse a cura sozinho, você morria. You look at the snake, you are healed. Se você olhasse para aquela serpente, você era curado. But the snake doesn't give you antibiotics. Mas não é a serpente que te dá antibióticos. It doesn't go down and give you injection. Ela não desce daquele poste e lhe dá uma injeção. You believe Você crê and you heal. e você é curado. You see, it was the time that God gave the law and He didn't ask them, do this, do this, do that, do this. No, He gave the law. And when it came to the test of life, it was faith. Quando Deus deu a lei, era a época da lei, Deus não disse para eles, façam isso, façam aquilo, obedeçam isso, obedeçam aquilo e vocês serão curados. Não, Ele deu para eles um teste de fé. Noah and Abraham were saved by faith, and after the law was given, Habakkuk said, a righteous shall live by faith. Ninguém foi salvo exceto pela fé, desde Abraão, até antes de Abraão, e Abacuque diz, o justo viverá pela fé. The law is good, the law is holy, but the law never came to take away the sin. A lei é boa, a lei é excelente, mas ela nunca veio para remover pecado. The law is like a mirror. A lei é como um espelho. You look at it and say, wow, a monster! Você olha para o espelho e você diz, nossa, que monstro que eu sou. It only tells you what you are. Ela só diz o que você é. But there is a small finger there tell you, call him. Mas He há- will fix it. Mas há um dedinho ali apontando para um lugar que diz assim, invoque a Ele. Ele resolverá o seu That's problema. Jesus the Messiah, the Son of God. Jesus, o Messias, o Filho de Deus. So as the snake was there, Jesus is telling Nicodemus, I need to be there. The word lift up here, you check the New Testament, every time it means hang, that means dead. I need to be lift up from the ground so everyone may look at me and have life. Jesus estava dizendo para Nicodemos que assim como as pessoas olharam para a serpente no deserto, ele teria que ser pendurado. E essa palavra na Bíblia quer dizer alguém que está pendurado, que está morto. Ele estava dizendo, se você olhar para mim, você pode ser salvo. People looked at the snake and they had few more years to live. Aquelas pessoas olharam para a cobra que estava, para a serpente pendurada, e elas tiveram alguns anos extras de vida. People look at Jesus and they have eternal life. Mas as pessoas olham para Jesus ali no Calvário e elas têm vida eterna. What are you looking at? Para que você está olhando? So God so loved the world. He loves each one of us so much. He gave His Son, His only Son, that no one will perish, but have eternal life. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Do you believe in him? Você crê nele? He'll give you life. Ele lhe dará vida. He will live in you. Ele morará dentro de He will você. open your eyes. Ele abrirá seus olhos. Then you will see that your Father is working in the world and you join him and you will not be blind as you were before. Então você vai ver que você tem uma esperança de caminhar sem ser o cego de antes. Você achou a luz. You will never have enough muscles to make God happy. Você nunca terá musculatura suficiente para agradar a Deus. God doesn't need your muscles. Deus não precisa dos seus He músculos. doesn't need your suggestions. Give Ele it não to your precisa wife. das suas sugestões. He wants you to be a tool, a humble and holy tool. Ele quer que você seja um instrumento santo, um instrumento disponível To practice his advice. para praticar aquilo que Ele te aconselha a And fazer. then you will see mountain moves. E aí você verá montanhas se movendo. By our weakness, we can show his greatness. Pelo nosso testemunho, nós poderemos demonstrar a grandeza dele. Nicodemus went out of this meeting a changed person. Nicodemos saiu desse encontro uma pessoa transformada. In chapter 7, he defends Jesus in front of the Pharisees. No capítulo 7, ele defende Jesus diante dos fariseus. In chapter 19, he goes with Yosef from the Ramatayim to take the body of Jesus to bury. No capítulo 17, ele vai com José de Arimateia para pegar o corpo de Jesus para sepultá-lo. I believe that I will see him in heaven. No one else will do that. To do what he did with Yosef was also a suicide act. Eu creio que eu vou encontrar Nicodemos no céu, porque para fazer o que ele fez naquela época e na posição que ele tinha, era suicídio na certa, se ele não cresce em Deus. He came to speak with Jesus eye to eye, and he ended up speaking to Jesus eye to nail. Hard to translate. He came to speak to he looked at the feet. That's it. Ele veio conversar com Jesus como se ele estivesse olhando olho no olho. Ele saiu dessa conversa com Jesus como se ele estivesse aos pés de Jesus. May God bless us always to be next to the feet of Christ. Que Deus nos abençoe para que nós estejamos sempre próximos aos pés de Jesus. Thank you. Obrigado.